Olá, pessoal, criativos e criativas. Estamos iniciando agora o nosso podcast, um episódio sensacional. É isso aí, o podcast que costura histórias de vida com fios de arte. Gente, eu escrevi isso, achei o máximo, por isso eu tô falando, eu tô lendo que ainda não decorei. Mas hoje a gente vai ter uma pessoa super bacana que faz um trabalho incrível de sustentabilidade. É isso mesmo, a gente está aqui hoje com o Jaquiel. Jaquiel, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Jaquiel? Primeiramente eu te agradeço pela oportunidade, né, de poder passar para as pessoas o meu trabalho. E é com grande prazer, né, que eu vou te mostrar, te falar como isso acontece, né? Quem é o Jaquiel? Jaquiel é um trabalhador, né, amante da natureza. O que me irrita são as pessoas, os seres humanos, que procuram destruir esse meio ambiente, até porque eles desconhecem, né? Ou parece que fazem questão de não se empenhar em conhecer, em cuidar da natureza. Por isso que está aí desse jeito, né? É verdade, né? A gente vê tanta gente jogando tanta coisa fora e coisas que dá para reaproveitar. Mas também tem o lado de que eu quero reaproveitar. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho essa inspiração, eu não sou um artista. Também tem isso. Aí a pessoa faz o quê? Ela leva isso para onde, né? O que eu falo para você é o seguinte, eu tiro por mim, né? Você tem que ter o dom, você tem que gostar da natureza, como eu já te falei. Então, você, já tendo aquele dom, você olha para um objeto, você não vê aquele objeto como a grande maioria das pessoas olham. Eu vejo aquilo já de várias formas, Sim. né? A minha cabeça é um artista. Automaticamente ela já vai trabalhando em cima daquilo. O que eu posso fazer? Não só para deixar aquilo bonito, mas para me trazer outros benefícios, né? Ela pode embelezar, ela pode ter uma funcionalidade, ela pode servir para várias atividades. Então, o meu trabalho, ele praticamente é direcionado com esse fim. Ele tem, no mínimo, duas funções, né? Ele embeleza e, dependendo daquilo para que ele foi feito, ele vai exercer uma função, né? Para cobrir a necessidade. Sim, na verdade, assim, a arte de reaproveitar, de sustentabilidade, é cuidar do mundo ao redor. Isso, né? Na verdade, é isso que você faz. Isso. Você cuida do mundo ao redor. Isso. Você cuida das pessoas que estão ao seu redor e como um todo mundo se beneficia disso. Com certeza. Né? Até porque a gente tem que pensar globalmente, né, e agir localmente. As pessoas têm que ter esse tipo de mentalidade, porque com certeza tudo isso vai mudar um dia. Com certeza. Olha só, o Jaquiel é carioca, morador de Barra Mansa, pai, avô, artesão, paisagista. Então, a gente vai hoje trabalhar e conversar com ele exatamente sobre isso. Como é reaproveitar aquilo que ninguém quer, todo mundo acha que não é aproveitável, que joga fora e que depois que aquele material está reaproveitado, quando a pessoa olha, ela fala assim, como que você conseguiu fazer isso, né? Isso, Porque, assim, eu ganhei dele uma Nossa Senhora linda, todo mundo que chega na minha sala ou quer levar ou fica lá babando na minha Nossa Senhora, porque ela é linda e ela é feita com coisa de coco, não é? De coqueiro, coqueiro. E assim, é uma coisa que estava na natureza, que ia ser descartada em qualquer outro lugar, e ele fez arte com isso, né? Isso é muito, muito, muito legal, tá? Até porque os trabalhos que eu faço com que objetivo? Que as pessoas, quando olham esses trabalhos, elas não achem somente bonito, que elas fiquem encantadas, que elas queiram levar para casa, que é justamente o que está acontecendo, como você acabou de falar para a gente, entendeu? Então, é assim que eu trabalho. Eu faço, até eu fico encantado com meus trabalhos. Então é isso, pessoal. Se ajeita aí no sofá, porque hoje o nosso podcast está excepcional. Tá muito bacana. Então vamos lá. Jaquiel, Sim.
Conta pra gente como que nasceu essa sua conexão com a natureza, esse fazer artesanal com a natureza. Bem, eu sempre acreditei que eu nasci com uma forte ligação, né? Uma ligação muito, muito forte, como eu já disse, com a natureza. Nossa, para mim a natureza, eu fico, como eu já disse também, aqueles que procuram destruir a natureza, isso me dá uma tristeza muito grande. Tá, eu sempre acreditei, como eu já disse, né? Com essa minha conexão. Eu procuro estar sempre... Perdão. Se emociona? Não, isso aqui... Falar da natureza é a coisa que me deixa muito... muito é o artista, feliz, gente. É o artista. Então, o que acontece? Vai no seu tempo. Isso, não, tranquilo, né? Como eu já disse, a minha conexão com a natureza, ela vem de muito tempo, né? Eu sempre fui um cara cuidadoso, um cara sempre caprichoso em tudo aquilo que eu faço. E o dom de transformar todo esse material que as pessoas não conseguem enxergar, né, como uma coisa útil, né? Eu consigo visualizar isso. Então, isso aí também vem do dom que Deus me deu, né? Eu pego as coisas, aquilo pode virar algum utensílio, algum benefício para uma outra pessoa, para um outro ser humano. Então, esse é a minha linha de pensamento. Mas você sempre teve esse olhar com o reaproveitamento? Você sempre quis trabalhar com o reaproveitamento? Ou você começou com outras artes, fazendo outras coisas e foi se identificando com o reaproveitamento? Eu sempre fui um cara caprichoso, né? Onde eu chego, eu vejo que tem sujeira, eu procuro varrer, eu procuro limpar, deixar tudo organizado para que eu possa iniciar o meu trabalho. Sempre foi assim. Desde moleque, na escola, os colegas dos grupos que eram formados, não, Jaquel é o responsável em fazer o cartaz. Aí, toma lá. Então, toda atividade que eu tinha que usar as mãos, vinha para mim, né? Então eu sempre gostei, eu sempre tive esse dom de essa facilidade do manuseio, de trabalhar as coisas, entendeu? Então isso me levou até os dias de hoje, né? E hoje, graças a Deus, eu tô tendo uma oportunidade de mostrar isso. E isso vem de muito tempo, Eu sempre lutei, sempre pratiquei essa atividade, né? Esse artesanato. Sempre gostei, sempre foi uma coisa prazerosa para mim. Eu não faço porque, é bonito. Não, eu faço porque eu gosto, realmente. Agora, uma curiosidade. Como você escolhe essas peças de madeira para transformar? Quando você olha para uma madeira, sei lá, vou falar talvez uma besteira assim, na rua. Aí você viu um tronco e aí você já imagina que aquilo ali pode ser... Você já imagina o que você vai fazer com aquele pedaço de madeira? Na maioria das vezes, eu virei um lixeiro em potencial, né? Eu não posso ver uma caçamba... A esposa dele tá aqui, gente, e ela tá aqui confirmando. Eu não posso ver uma caçamba em frente a uma obra, que eu já paro, já diminuo a velocidade do carro, ali tem material que pode servir para alguma coisa. Sim. Aí o que eu faço? Eu pego esse material sem ter nenhum tipo de criação na cabeça, mas eu sei que aquele material um dia ele vai virar algum trabalho artesanal. Você acha uma madeira, alguma coisa que tem um potencial? Tem potencial, ela tem que ter, entendeu? Entendi. Se ela não tiver o potencial, eu já passo batido e não... Por exemplo, eu vejo uma latinha de tinta... E falar nisso, eu quero que você já comece a mostrar para mim aqui, mas pode continuar. Tá, eu vejo uma latinha de tinta que está largada ali, um possível acúmulo de água, onde um tal de Aedes vai chegar ali e vai trazer prejuízos à nossa saúde. Eu já pego aquilo ali e já guardo. Entendi. Dia você vai virar arte. Aí vejo uma tampinha de garrafa PET, uma tampinha de tubo de pasta de dente, madeira, essas coisas. Eu não sou aquele acumulador. Não, porque isso já é uma doença. Sim. Eu acumulo o suficiente para que eu possa trabalhar. Quando eu vejo que o meu estoque de material acumulado... Aí sim, né? Ainda bem, né? Aí eu renovo ele, eu vou garimpar, entendeu? Entendi. Então não é somente a madeira. A madeira é o principal, eu sou apaixonado por Mas você garimpa essa madeira, você não pega qualquer coisa. Depende. Se for a madeira que eu possa fazer trabalhos, com certeza
ela vai virar uma arte, com certeza. Entendi. Entendeu? Então mostra pra mim essa arte aqui. Bem, aqui. Põe ela pra cá. Esse trabalho aqui, ó. Dá pra mostrar aqui? Pode falar, pode continuar. Esse trabalho aqui, ó, eu venho com ele já há um bom tempo, memorizando como eu vou fazer esse trabalho. Então, como eu já te falei, eu pego os troncos, as madeiras de potencial, eu pego na rua, coloco dentro do meu carro, levo para casa e espero o momento de Aí ele chega em casa e você fala assim, ai meu Deus, mais uma. Mais uma ali. Trocou de carro Para caber mais coisas. Trabalhar em função disso. A caçamba. Aí o que acontece? Foi um pedaço de tronco de amendoeira, um pedaço de tronco de jaqueira. Sim. Peguei, deixei lá em casa, deixei o tempo curar essas madeiras, que isso tem que ser feito. Como assim? Curar ele vai, como é que eu vou te dizer? Se você pega uma madeira recém tirada, cortada, ela ainda está verde, ela tem muita água. E se você for fazer um trabalho ali, com certeza aquele trabalho com o tempo ele vai se deteriorar, vai rachar, a madeira vai rachar e vai estragar o então trabalho. deve ser por isso que algumas coisas você vai comprar às vezes em algum lugar, tem aquele rachadinho assim, ó, na madeira. Isso. Mas assim, é quase imperceptível, mas que a pessoa vai passar, acho que massa ali, alguma coisa. Uma massinha ali e esconde aquela rachadurazinha. Mas o certo é você deixar a madeira ficar aí uns 3, 4 anos curando. Sol e chuva. E foi o que aconteceu. Sim. Aí eu tirei com a motosserra as pranchas de amendoeira e da jaqueira. Aliás, amendoeira e jaqueira são 2 tipos de madeiras de árvores frutíferas que podem virar móveis, podem virar arte, entendeu? Entendi. As outras eu faço, mangueiro, o que vier eu tô fazendo. É mesmo? Depende de como você vai trabalhar. Aí você, com a tua prática, com o tempo, você já vai entender mais ou menos como trabalhar. Entendi. Então eu peguei, fiz isso aqui, a madeira, como eu já te falei, tirei os pranchões na medida necessária. A latinha era uma lata de tinta, né? Uma latinha de tinta. Tá vendo que ela é toda articulada, chique? Sim, né? muito bacana, muito linda. Isso. Aí você tem aqui em cima, para dar o acabamento, é menos uma garrafa PET, uma tampinha de garrafa PET e menos uma tampinha de tubo de pasta de dente na natureza. Entendeu? Gente. São plásticos que poderiam, talvez, no futuro próximo, estar na sua corrente sanguínea. Entendeu? Então, enfim, é uma situação que eu estou evitando e quero continuar isso. Isso aqui é da onde? Esse aqui é um fio de cobre que eu achei largado, tirei a capa dele, a proteção, enrolei ele aqui para dar uma sensação de alguma coisa, né, que vai iluminar, que tem corrente elétrica aqui. Eu tenho partes aqui também de dobradiças, enfim. Agora a parte de edifício, as coisas eu tive que comprar mesmo no comércio. Claro. Entendeu? Isso aí não tinha como. Mas é isso aqui. Mas é totalmente articulado. Ela tem funcionalidade, nossa. Que coisa linda, tá? Valeu. Amei, muito bacana. Agora tem que ser artista mesmo para fazer. Tem que ser, porque eu jamais imaginaria fazer isso, gente. Não. No máximo eu iria colocar uma coisa reta, uma coisa em pé, um negócio assim, ó, e a lâmpada. Prender a latinha ou a lâmpada. Acho que nem ia ter latinha no meu, não. Porque outra coisa. Porque eu não tenho essa visão, né? Você tem que ter essa visão, senão você não consegue fazer isso. Outra coisa também, como eu falei lá no começo, é o capricho quando se faz as coisas, né? É o detalhe. Eu me prendo muito aos detalhes, que eu acho que o detalhe é muito importante. Aliás, em todos os sentidos, né? Em tudo que você faz na tua vida. Aí é uma base que você corta numa forma triangular, é uma máquina que você passa, é uma tupia, tem todo um capricho na finalização da peça, né? Até essa etiquetazinha que você está vendo aqui, Sim. que estava numa caixa onde veio uma lâmpada. Pô, onde é que eu vou jogar isso? Vou colocar aqui. Eu não sei nem o que é que tá escrito aqui direito. Entendeu? Pô, ficou chique, ela ficou aqui no cantinho, né? Ficou bem bacana, ficou muito legal, muito legal. Parabéns. Obrigado. Teve alguma peça que você fez e assim que te emociona falar dessa peça? Não. Que ela, assim, foi importante para você?
Teve essa peça? Deixa eu te falar. É como se você perguntasse de que filho você mais gosta, de que neto você mais gosta. É uma pergunta que eu não me atrevo a responder, porque para mim não existe. Porque cada peça minha é uma obra, como eu te falei. Até eu fico encantado com meus trabalhos. Eu passo assim, eu fico olhando, fico paquerando. Foi eu mesmo. Pô, será que fui eu que fiz? Agradeço a Deus, muito obrigado. Então, eu não tenho peça que... Eu faço e dou para as pessoas, eu vendo, enfim, é um trabalho que eu gosto de fazer. Sim, e como que é o processo criativo? Você olha para a madeira, ela tá lá, né, no seu estoque lá, que você já tá curando, essas coisas. E aí você olha para a madeira e a madeira pede para ser alguma coisa, ou você... Como que é esse processo criativo? Como você faz, por exemplo, uma preguiça dessa em um tronco? Tem algumas peças que chegam, eu quero virar uma preguiça, você vai ter que me esperar um pouco para eu poder virar uma obra. Então, na maioria das vezes, esse tronco que eu fiz essa preguiça, ele está há muito tempo. Então, eu ligo a necessidade, como é que eu vou te dizer? A inspiração. Entendeu? Você tem que estar inspirado, tem que estar... E quando vem essa inspiração, assim? O dia inteiro? Eu nem almoço. Ela fica, amor, vem almoçar, amor. Peraí, amor, já tô indo. Aí isso vai 1, 2 horas de fazendo lá. Já teve alguma vez, assim, que você se sentiu inspirado, assim, tipo, de madrugada? Sei lá. Sim. Aí eu vou pro papel. Porque eu não vou fazer barulho de madrugada. Sim. Porque minhas máquinas são tudo barulhentas, né? Motosserra, então, nem se fala. Então, eu vou pro papel. Tudo que eu vou fazer, eu jogo no papel. Tá? Eu desenho, tiro as medidas para não esquecer aquilo. Porque pode ser um sonho, né? Porque quando eu acordar, tá lá anotadinho, aí eu vou... Até para não correr o risco de esquecer, né? Isso. E tem coisas que a gente sonha mesmo, então que você acordou para tomar uma água, aí você... É aquela hora. Isso aí. Né? É isso mesmo. Eu tenho muito isso. Assim, às vezes eu vou fazer um projeto de turismo, do artesanato. E aí eu acordei para tomar água. Nossa, bem que a gente podia fazer aquilo, hein? Né? Aí tem que anotar mesmo, porque senão vai embora. Você é artista. É muito interessante esse assunto sustentável, né? Porque a gente vive num país que não leva muito a sério essas coisas, né? Aliás, no país não, o mundo que não leva muito a sério, né? Então a gente precisa mesmo de pessoas como você, até para ensinar quem está aí em casa vendo essa entrevista, esse podcast da Vitrine Criativa. Eu acho que você precisa também se inspirar nele, porque ele faz um trabalho magnífico. Aliás, tem um trabalho aqui que é junto com a esposa. Isso, nós somos corda e caçamba, né? Unha, os paisagistas, assim, né? Isso, ela que idealiza a obra. Ela faz... ela cuida de suculentas, né? E são assim, eu já fui colocando a mão, porque eu não sei. Aí eu fui lá, botei a mão, depois eu falei assim, mas atrai. Eu coloquei a mão. Porque você tem hora, porque aquela ali eu achei que nem era de verdade. Porque realmente ela não parece de verdade, né? Mas a maioria das pessoas também pensam assim. Olha, nossa, será que isso é de verdade? Essas daqui eu já tô mais acostumada. Aquela lá, não. Aí eu olhei e já... botei a mão. Ai. Deixa eu ver se é de verdade. Aí você olha assim pra dona do negócio e assim, ai, meu Deus. Aí esse negócio de melar não tem problema. É só se ela estiver no local mesmo que ela já esteja com algum problema. Entendi. Mas eu boto a mão, cai, pega. A Célia não tem, dizem que as pessoas que cuidam de planta têm dedo verde, né? A Célia não tem o dedo verde, ela tem a mão verde. E não é só suculenta não, onde essa mulher coloca a mão, as coisas... Nós temos uma variedade enorme de plantas lá em casa, é tudo na responsabilidade dela. Agora, quando tem que cavar, essas coisas, o pesado é comigo, entendeu? Agora o resto leve... Não, esse trabalho que vocês fazem, gente, isso aqui é um tronco. Aí vocês furaram, isso, cortaram essa parte de dentro. Isso. Aí é Jaquel e Célia, né? Eu peguei o tronco, a natureza, eu acredito que seja até de uma goiabeira. Uma goiabeira, isso aqui? Aí eu abri com a motosserra, fiz esse sulco aqui. Sim. Abri o sulco, eu falei, amor, trabalha isso aí. Ela fez isso aí. Isso, é como se fosse um vaso de planta. Mas vai estragar. Muito bacana. Um dia ela vai acabar. Mas o que acontece?
vai virar adubo, ela vai... Entendi. Entendeu? Mas eu ganhei uma pequenininha assim de vocês. Com cacto. Ela tá lá em casa até hoje, não estragou. E já tem o quê? Quase 2 anos já. Acho que já tem 2 anos. Tem tempo. Entendeu? Então, assim, eu cuido dela. Eu aprendi a cuidar dela, porque o que acontece? Eu esqueço dela. Eu esqueço. E aí, quando eu vejo que ela tá assim, aí ela tem uns espinhozinhos, e o espinho dela fica assim meio... Aí eu falo assim, eu acho que tá precisando de água. Aí eu coloco lá, depois eu esqueço de novo. Aí eu vou esquecendo e lembrando, esquecendo e lembrando. Então ela tá dando certo. Tá vivendo, eu tô conseguindo cuidar dela há 2 anos. Ela ficava lá na minha sala, na prefeitura. Mas, aí veio aquele feriadão, eu falei assim, não vou deixar ela lá não, vou levar pra casa. No Natal eu levei pra casa, levei agora nesse feriadão. De férias, ela passa férias comigo. nem pensar. Eu não deixo ela lá não, porque eu não quero que ninguém vá lá e machuque a minha florzinha, né? Aí não dá. Mas o que você diria pra pessoa que gosta desse trabalho, que tem vontade de transformar o próprio quintal em uma área de paisagismo, o que você diria e como ela iria começar? Poxa, ela viu que ela se identificou com o seu trabalho, com a sua história, e ela falou assim, poxa, no meu quintal tem uma peça dessa, tem um tronco de árvore assim, de uma goiabeira, tem outro tronco de árvore, o que eu posso fazer? O que você diz para essa pessoa que está iniciando agora? E tem muitas pessoas que iniciam porque estão com depressão, porque estão com algum problema de saúde, né? Ou emocional, ou no corpo, enfim, na alma. Isso. Né? E elas precisam de fazer algo, terapia, mas não sabem por onde começar. E, de repente, esse trabalho é maravilhoso, porque às vezes a pessoa até tem esse material no próprio quintal de casa. Isso. Né? O que você diria para essa pessoa? Bem, primeiramente a pessoa ela tem que estar com vontade de fazer aquilo, ela gostar de fazer aquilo, para que quando chegar na metade do trabalho, ela vem aquele desânimo, aí larga tudo, desanda e corre o risco de ficar pior do que antes dela ter começado, né? E como eu já falei, dela gostar, ela tem que ter o dom. Ou se ela não tiver o dom, ela se esforçar, né? E pode servir, como você falou, pode servir até como terapia. Sim. Né? Se ela olhar para um lado, olhar para o outro, ela vai ver, se ela tiver uma visão diferente, né, da de que ela já vinha tendo, pô, eu posso transformar aquela latinha ali num vaso para planta, e vai começando por aí. Se ela tem um quintal, ela já começa uma limpeza geral desse quintal. Se ela tem, por exemplo, pneus naquele canto, ela pega aqueles pneus ali, ela já organiza aquilo ali, porque um dia aquilo vai virar vasos onde ela vai poder colocar plantas. Se ela tem madeira, enfim, aos poucos ela vai transformando aquilo. Então ela vai partir dela, como ela vai se sentir enquanto estiver praticando aquela atividade ali, entendeu? Entendi. E quando ela despertar, ela vai ver que já está fazendo alguma coisa, então ela vai se empolgar com aquilo e vai continuar, vai dar continuidade, entendeu? Então é uma coisa que não tem mistério, é só a pessoa querer fazer aquilo. Se está cheio de mato, dá uma capinada, usa essa capina não como um trabalho. Aí eu preciso fazer isso. Não, faz aquilo no teu tempo, faz na tua necessidade, na tua terapia. Eu vou devagarinho, eu tô aqui fazendo essa capina, eu tô trabalhando a minha musculatura, eu tô fazendo um abdominal, enfim, eu tô fazendo um movimento. Eu tô não fazer como uma obrigação, mas sim como um prazer. Um prazer. Entendeu? Porque eu sempre falei para os meus filhos, façam o que vocês gostam de fazer. Vocês nunca vão trabalhar na vida de vocês e ainda vão ganhar dinheiro com isso. É verdade, gente, entendeu? Porque eu digo isso de carteirinha, porque eu amo o meu trabalho. Sou apaixonada pelo turismo, pelo artesanato. Sempre fui apaixonada eu sou turismóloga agora, mas assim, sempre fui apaixonada pelo jornalismo, que eu tenho 35 anos de formada. E eu deixei de fazer jornalismo já tem um tempão, por causa do turismo. E hoje eu tô tendo essa oportunidade de fazer o que eu gosto também. Então, assim, hoje já trabalhei o dia inteiro, já fui em Amparo, a gente tá fazendo uma rota muito bacana, a Rota da Fé, e eu tô aqui super feliz. Então, assim, quando você faz uma coisa que você gosta, que você se vê
fazendo aquilo em qualquer momento. Isso é maravilhoso. E isso realmente passa a ser uma terapia. Você gosta, né? Você vê o resultado, aí te dá mais satisfação e mais empolgação de você continuar de repente. E quando você empolga outras pessoas, então, nossa, isso é maravilhoso. É aquela pessoa que chega do teu lado, nossa, isso mas tá muito bonito. Foi você que fez? Foi. Não é bacana isso? Pronto, me ensina, já vem, pô, que legal, já posso ganhar um dinheirinho aqui, e aí por aí vai. Sim, isso aí. Entendeu? Aí isso procura mesmo. as pessoas certas e pronto, já desenrolou. Uma pergunta, você já participou de feiras e eventos aqui na cidade, em outros lugares? Quais foram os lugares que você participou de feiras? Aqui em Barra Mansa, como eu já falei, a gente vem do Rio, né? Eu participei lá no Rio. Tem quanto tempo que você está aqui? Tem 4 anos. Sim. Eu me transformei no cidadão barramansense, sou apaixonado por Barra Mansa, né? Ah, que maravilha, gente, tá vendo isso? Todo dia eu falo pra Célia, acho que a melhor coisa que a gente fez na vida da gente foi vir morar aqui em Barra Mansa. É a paz, a tranquilidade, a cidade que tem um charme, ela cativa a gente e eu quero participar da construção dessa cidade, sim, da modernização dessa cidade. Bacana, entendeu? Isso aí. Ajudar. Mas vamos lá. Sim, eu lá no Rio eu participei de 2 feiras, a feira da Rua do Lavradio, nossa, que é maravilhosa. Aquela feira ali, nossa, eu nunca vi feira igual aquela. E teve uma outra feira que ali eu fiquei muito pouco tempo, foi ali próximo à Bolsa de Valores, na Praça 15. Ali eu fiquei 1 ou 2 vezes, mas a empolgação, eu acho que faltou um pouco de motivação para quem era responsável pela feira, enfim, me desmotivou. Aí eu continuei ali na Feira do Lavradia, depois eu também tive que tomar outros rumos e desistir da feira. Aí eu voltei, vim parar em Barra Mansa, aí eu vou ver alguma coisa aqui. Passando aqui pelo centro, Praça da Matriz, eu vi uma feira, nossa senhora, que feira é essa? Aí comecei a me formar e daí eu fui entrando, aí participei. Aí eu também tive que fazer outras atividades, aí eu tive que me desligar, entendeu? Mas hoje eu tô aí. Agora, com relação às exposições, eu nunca participei de exposição. Sim. E também nunca participei de oficinas. Eu gostaria de passar o conhecimento. Entendeu? Eu acho super interessante que você... porque quando a gente faz uma coisa que é tão boa assim, a gente precisa replicar isso, né? A gente precisa passar para outras pessoas. Porque quanto mais a gente passa, e você vê a pessoa se apaixonando por aquilo também, igual você, e aí é contagiante, né? É verdade. Quanto mais coisas você faz, você tá vendo que tá conseguindo desenvolver, transformar o teu pensamento em uma coisa real ali. Cara, eu sou o máximo, né? Claro, gente. Eu nunca fiz isso, mas eu tô fazendo, cara, eu sou o máximo, eu sou o melhor do mundo. Então, até porque quando a gente acorda de manhã, que olha a cara da gente no espelho, não, eu sou o tal, né? Ninguém aguenta comigo, né? Entendeu? Então, eu penso dessa maneira. Eu gostaria de passar esse meu conhecimento. E existem pessoas que têm esse dom, mas que ainda não teve aquele despertar, né? Ela ainda não teve aquele... Porque também nesse meio, né? No meio, não só no meio da arte e tal, mas tem muita gente que fala assim, eu não vou ensinar não, porque ele vai fazer a mesma coisa que eu faço e aí vai vender e vai acabar com a minha clientela, os meus clientes, as pessoas que compram de mim, vão passar a comprar dele. Então eu não vou ensinar não. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que pensa assim, eu já sou diferente, eu acho que o sol tá para todo mundo, mas uma sombrinha sempre é bom, né? Eu vou te contar um lance, uma coisa até engraçada, vai ser bem rapidinho. Aí eu olho num cantinho de notícia, de matéria de jornal, aula de artesanato em bambu. Eu trabalho com bambu há mais de 30 anos. Aí tal, professor, não sei o quê, na PUC. Aí vai Jaquel para PUC, na Gávea. Só que eu fui municiado. Eu levei todo o meu material, as peças de xadrez, o tabuleiro de xadrez, enfim, uma variedade de peças, todas feitas em bambu. Aí eu cheguei cedo. Acho também maravilhoso, tudo feito em bambu é maravilhoso. Bambu é fora de série. Eu tenho a marca do bambu, fui cortar o bambu na mata, só que eu não reparei que ele estava preso em um. Aí eu cortei esse bambu, aí tem uma marca na testa aqui, ó. Ele me deu aquela lambada. Nossa! Assim, mas tá bom, é amor, né? Amor. A única coisa de bambu que eu tenho na minha casa é aquele copinho de pinga com mel, sabe?
Não, mas esquenta não. Lá em você vai ter- Penedo, a gente, né, às vezes eu ia pra Fumaça também, e lá já tinha esse copinho, assim, de bambu, que a gente colocava pinga com mel. E é bom, tá? No frio, muito frio. Nossa Senhora, nem me fale. Nossa. Mas a situação lá da PUC, na Gávea. Aí eu cheguei, já como cedo, de costume, eu gosto de chegar nos locais. Aí cheguei nos lugares, aí coloquei lá minhas peças e tal. Aí os alunos chegavam, começavam a chegar e já curiosos, né? Sim. Né? Bambu. Aí o professor chega pra mim e fala, vem cá, o que é isso aí? Quem vai dar aula? É você ou eu? Ah, meu Deus do céu, cara. Aí eu não aguentei. Nunca mais eu voltei. Foi uma coisa assim, nunca mais eu voltei, pô. O cara chega pra mim, quem que vai dar aula? Eu ou você? Então eu já Assim, eu tinha que bastante isso, conhecimento. nós dois, vem cá. Então ele já me entrou de cotovelo, Sim. metendo o pé na porta e, pô, eu fiquei super sem graça. Eu, não, cara, desculpa, é só pra mostrar pra você que eu sei alguma coisa. De repente a gente pode trocar umas ideias e você me passar o teu conhecimento. Claro. Mas É uma o cara troca, na verdade, né? Não, eu acho que hoje em dia o ser humano ele tem que ter em mente, pô, eu vou trocar, eu vou ajudar essa pessoa porque eu não sei o dia de amanhã. O ser humano ele é muito egoísta. Sim, muito egoísta, entendeu? Ele... Às vezes ele não te pede desculpa porque tá errado. Às vezes ele não te agradece porque você merece um agradecimento, entendeu? Exatamente. Por uma oportunidade. Enfim, pensa nele. E é por isso Eu acho que assim, a gente tem que ter gratidão por tudo, né? Por tudo. Por tudo. Por quem te ajuda, por quem trabalha com você. Fez uma coisinha, mas você precisa ser grato. Quem não é grato, eu fico com medo das pessoas que não são gratas. Não, é preocupante. Quando eu percebo que alguém não é grato, eu fico preocupada com essa pessoa. Porque eu acho que demonstrar gratidão pela natureza, inclusive. Isso né? é muito importante. É muito importante. Porque muito você importante. evita de jogar um plástico. Aqui coisa rapidinho. Você sabia que existem mais de 5 ilhas espalhadas, 5 ilhas de plástico espalhadas pelo planeta? Só no Oceano Pacífico, isso é até uma curiosidade, só no Oceano Pacífico tem uma ilha de plástico que é maior do que o estado do Amazonas, cara. Para você ver o tamanho. Pô, mas como é que elas chegam lá? Corrente marítima, e por aí vai. Sim. Até porque 60% do oxigênio que existe no planeta vem dos mares, e as pessoas não têm conhecimento disso. Eu acho que tinha que ter isso, aí tinha que ser mais massificado. Sim. Aí a Globo, nada contra a Globo, é a Globo falando que faz isso, que faz aquilo e tal, mas, cara, massifica isso. Eu acho que se cada um de nós fizéssemos um pouquinho, isso, né? Não ia precisar nem que ninguém fizesse alguma campanha sobre o assunto, né? Mas assim, nem todo mundo quer fazer, né? A gente sabe que nem todo mundo quer fazer. Mas você, pai, avô, como que a sua família, além da sua esposa, obviamente, se envolve ou se inspira ou te inspira para que você faça os seus trabalhos maravilhosos? Meus filhos, minha família, nossa, é tudo na minha vida, entendeu? Até porque eu acho que é a base de uma vida a dois, aí vem um, vem dois, vem um terceiro, enfim, a família é tudo. Então, eu sempre me inspirei neles para que eu trouxesse para eles o melhor, né? E com isso, eles sempre, para eles eu sou um mito, eu sou o cara para eles, entendeu? Mas né? Eles falam isso para mim, né? Mas eu fiz por onde isso acontecesse, entendeu? Meus filhos, eu nunca dei. Meu filho, eu dei uma palmada nele. No dia que eu dei uma palmada nele, ele tava com uma fralda, ele vira para mim e fala, não doeu. E eu morri de rir dele, entendeu? E minha filha, a filha sabe como é que é. A relação pai e filha é uma coisa. Então, hoje eu vejo minha filha tá morando lá no Pará, Belém do Pará, tá longe pra caramba. Que saudade, hein? Nossa, ainda mais que ela me deu uma netinha linda, Mariá. Como é que é o nome dela? Mariá. E a minha filha é Manuela. Ah, tá. Sua filha Manuela, seu pai tá aqui, ó, dando um show no nosso podcast, viu? Um beijo pra você, Manuela, e pra sua neta Mariá, gente, tudo com M. Mariá e a Manuela, um beijo pra vocês. Venham nos visitar, venha com teu pai aqui no nosso podcast, a gente tá te esperando, tá? Então, a inspiração dela é também aquele cuidado com a natureza.
onde ela mora, eu estive lá, ficamos 10 dias lá. E ela falou, pai, me dá uma ideia aqui que eu quero ficar com isso aqui bonito, com essa conexão aqui com a natureza. Então eu dei aquela ideia para ela, ela gostou. E tem meu filho também, né? O Arthur. O Arthur, nossa, cara, meu parceiro, meu amigo de fé, irmão camarada. Aquele ali. Ai, Arthur. Estamos esperando você aqui também. O moleque, ele é produtor musical, ele é um excelente artista também. Excelente guitarrista, compositor, nossa senhora, é vocalista, aquele cara ali é o orgulho do papai. Todos eles. Então ele também quer, pai, me dá uma ajuda aqui, eu preciso fazer uma churrasqueira, mas eu quero plantas aqui. Então essa é a inspiração que eles têm de mim, e a minha inspiração é trazer sempre o melhor. É um legado, né? É um legado. Isso. E a minha neta já tá vindo aí, a mancha, só tem um aninho e 2 meses a menina. Já vem demonstrando carinho pela natureza, entendeu? Então, assim, na sua cabeça, assim, que legado você gostaria de deixar para sua neta? Para tua família? Mas principalmente para sua neta? O amor pela natureza, que ela já vem trazendo, né? Que ela já vem demonstrando isso. E o carinho com as pessoas, a humildade, entendeu? A vontade de vencer na vida, a vontade de ajudar as pessoas, ajudar o ser humano. Eu quero deixar alguma coisa para que eu já estou visualizando lá na frente, até converso com a Célia. Célia, quem eu vou deixar para poder cuidar daquilo que a gente vai deixar aqui, sim. entendeu? Para quem eu passo esses ensinamentos, esses conhecimentos? Eu já observando, eu sou um cara que estou sempre observando, eu sou muito observador, até os detalhezinhos, isso já é meu já, às vezes eu já corri disso, mas não tem como, isso tá... Sim. E eu já observei que ela gosta das pessoas. Olha aí, que legal. Então eu vou incentivar isso, para que ela dê continuidade, depois que eu partir desse plano aqui, que ela dê continuidade ao meu trabalho. Muito bacana. Jaquel, olha só, ouvir você é como a gente caminhar num jardim, assim, que ele vai falando e a gente vai se vendo naquele espaço de trabalho, né? Obrigado. Tudo fica muito leve. Obrigado. É um trabalho que deixa o seu redor leve, Obrigado. né? O seu redor leve, sim. E é muito bacana. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui, né, no Vitrine Criativa, no podcast. É um prazer receber você. Eu já estava de olho aí numa data que eu pudesse te chamar para vir, desde o início que a gente começou aqui. Eu quero enaltecer os nossos artistas, né? Importante. Eu queria que você falasse como as pessoas encontram você, WhatsApp, se você tem um WhatsApp comercial, Instagram, Facebook. Fala aí pra gente, para que as pessoas possam te encontrar. Tá. Eu queria antes te agradecer por ter me convidado, né? É uma voz, uma possibilidade de, através da voz, demonstrar o meu trabalho, né? Que as pessoas me conheçam, saibam do meu trabalho. E a gente tem, assim, uma gama de pessoas que são interessadas no artesanato, né? É um podcast que vai para o Brasil inteiro. Então, assim, você vai ser visto por muitas pessoas, está sendo visto por muitas pessoas nesse momento. Legal. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade única, né? Quando você falou ontem, você quer participar, claro, na mesma hora. Eu até pensei assim, ai meu Deus, tomara que ele queira. Não, eu quero, e sempre que tiver, eu sempre vou querer. Não, eu quero que você venha em outros episódios para que a gente fale mais sobre a prática em si, como você faz realmente o seu trabalho, para que a gente possa fazer alguma coisa que você traga etapas de algum trabalho para realizar aqui. Com certeza. Tá? A gente, em breve a gente está com um novo estúdio aqui mesmo, e aí você vai poder fazer esse trabalho pra gente assim, em loco. Muito obrigada por você compartilhar a sua história de vida com a gente e com todo mundo que tá aí, né? É um prazer muito grande. Eu queria que você chegasse aquela preguiça pra cá um pouquinho, que eu quero que ela seja assim, o nosso final, a finalização do nosso... Olha que coisa mais linda, gente. Olha pra isso.
É maravilhosa. Feito com a motosserra, né? E os acabamentos, é claro, eu tive que usar um maquinário menos potente, mas... Mas aí como você usa uma entalhadeira? Aqui eu usei a motosserra, me deu o básico da preguiça. Aí eu venho entalhando, aí vem com micro-retíficas para fazer olhinho, para fazer boca, nariz, as garras dela. O pelo dela foi feito com motosserra também, essas curvaturas aqui, tudo na motosserra. Um galho que estava lá, secando. Sim. Esse aqui é um galho de que mesmo? Não, acho que... Nossa. Tá. Lembrei. Você lembra aquelas árvores que estavam margeando ali a nova Avenida Roosevelt, Brasil? Sim. Que elas foram cortadas? Sim. Aliás, eu tenho até um projeto excelente para aquilo ali, tá? Ai, que bacana. Pô, você não imagina. Tem que ir lá mostrar pra gente. Isso. E aquelas árvores, elas foram cortadas. Houve muita crítica, mas as pessoas não sabem que aquele tipo de árvore, que é a leucena, ela é uma praga, entendeu? Então, ela quando chega, ela se instala e ela é até chamada de deserto verde, porque ela destrói todo o ecossistema em torno dela para poder... Ela é invasiva. Ela foi trazida... Nossa, eu não sabia. Ela foi trazida em 1940, aproximadamente, para servir de alimento para os equinos, caprinos, bovinos, suínos, e depois foi largada por aí. Ela tem as suas sementes, são sementes aladas, que dando daquela vargem, elas eclodem e viajam, aí ela vai se espalhando. Entendi. Entendeu? Então, as pessoas até que faz um barulho quando abre, né? Isso. Para as pessoas que foram contra o corte dessas árvores, é só um aviso, não fiquem chateadas, não. Aquilo foi extremamente necessário. Sim, entendeu? Sim, é muito importante você falar sobre isso. Isso. E esqueçam as críticas ao antigo prefeito, porque ele fez o certo, entendeu? Mas falta um capricho maior naquele paisagismo ali, que eu tenho uma ideia que vai ficar show de bola. Eu acho que vai ter umas coisas interessantes ali. Acho que seria bom você ir lá pra gente conversar. Se Deus quiser. Enfim, então ela foi feita de eu tenho umas poltronas, umas cadeiras, uns bancos, tudo feito com aquela madeira. É mesmo, que legal. Isso, para você ver. Foi madeira descartada que ia, mais uma vez, prejudicar o meio ambiente. Eu reaproveitei aquilo. Uma delas virou essa preguiça aqui. Ó. Ficou lindo, tá? Então, gente, é isso aí. Vocês ouvindo essa pessoa, esse artista, né? Que mora aqui em Barra Mansa há 4 anos. Ele fez um banquinho ali também, ele tá ali mexendo, ele fez um banquinho maravilhoso também. Eu queria te convidar a olhar com carinho aquele pedaço de madeira que está lá no finalzinho do seu quintal, ou no quintal da sua avó, da sua mãe, que está encostadinho lá. Que tal você olhar com carinho para ele e transformá-lo em um lindo cachepô? Eu quero que você mostre também a parte essa parte aí, né, do sabão, que é interessante que ele faz isso também. Eu acho assim super interessante, gente. É você aproveitar aquilo que está ali na tua casa mesmo. Olha que bacana que ele faz. Bem, esse sabão, o que eu faço? A base dele é óleo de cozinha usado. Gente, não joga o óleo de cozinha usado pelo ralo. Vocês não sabem o prejuízo que vocês vão estar trazendo para a natureza. Desculpa, mas eu tenho que falar. Então, esse sabão é de alta qualidade, tá? O que eu faço com esse sabão? Eu faço uma troca. A cada 2 litros de óleo de cozinha usado, eu dou um potinho. Que ele, dependendo da quantidade de louças que ele vai lavar... Ele dá um brilho danado na panela, Você né? não imagina. Lá em casa, quando eu tô com raiva da Célia, que a gente briga, eu pego a panela de pressão, pego a esponja de aço, meto aqui, a bichinha fica o espelho. Enfim, é uma economia que eu faço, entendeu? E também a preservação do meio ambiente. Claro. Não joguem o óleo de cozinha fora.
Não joga. É aquele negócio, né? Às vezes uma vida nova começa da onde a gente menos espera. Né? É o plástico, é o óleo de cozinha, o lixo. Eu faço compostagem, eu faço captação de água de chuva. A água que eu uso lá, que vem, aquela água potável que você tem que pagar, a gente usa muito pouco. A gente faz captação da água de chuva, até porque as plantas não gostam da água clorada. Então, a gente faz a captação e Nossa, que maravilha. Gente, eu ficaria aqui horas conversando com ele, porque você aprende muito, né? É um podcast que você pode aprender com ele. E eu acho você um artista sensacional. Obrigado. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Mas fala aí por onde as pessoas podem encontrar você. Isso. Olha, o meu celular, o número do celular, né? É o 024 99861 4211. Podem fazer contato a qualquer hora, entendeu? Vai estar sempre ligado. Sim. Para qualquer necessidade, qualquer tipo de assessoria, um trabalho, né? Uma divulgação. Paisagismo e tal, né? Isso. É só ligar que eu vou te atender, com maior satisfação. E o Instagram, você tem o Instagram? Facebook. É o Facebook. Qual é o Facebook? Arte Bambu e Calibre. Isso. Qual o nome? Zarabatana, Zarabatana, arte em bambu e paisagismo. Tá, joia. Porque aí as pessoas te acham lá e também podem te ligar e ver seu trabalho lá. Isso, né? Sim, e tem o da Lela. Artes Florais que a gente... Que, gente, é fantástico, né, gente? A gente faz o nosso trabalho junto. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Muito bacana, tá? Do Pietro, meu neto? Esse moleque mora no meu coração. Fale do Pietro. Não. Ele tá falando de você aqui, Pietro. Não, o Pietro, esse moleque, eu vi esse moleque crescer. Desde quando ele saiu lá do hospital, eu nunca andei tão devagar no meu carro, porque eu saí da maternidade até a minha casa, eu nunca andei tão devagar no meu carro, conduzindo esse moleque. Ele cresceu do meu lado, é meu outro parceiro também, ele é filho do meu filho. Pietro, tá vendo? Jogador, aí. Moleque esperto. Nossa então Senhora. É isso, gente, eu te agradeço muito a presença. E, gente, cuida da natureza, cuida do seu entorno, cuide do seu espaço e incentive pessoas a fazerem isso, né? Porque se você incentiva uma, aquela uma vai incentivar outra e assim sucessivamente. E o nosso podcast está terminando por aqui. Infelizmente, porque estava muito bom, queria continuar e ele vai voltar aqui outras vezes. Se Deus quiser. Mas eu convido vocês a curtirem, compartilharem esse podcast, esse episódio, porque vem muita coisa boa por aí. E vocês, se quiserem saber sobre alguma coisa, se quiserem que eu traga alguém aqui que para você, no turismo ou no artesanato, é tão importante... coloca lá nos comentários que eu busco essa pessoa para vocês, para colocar aqui para a gente bater um papo. Tá ok? Então é isso. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada, Bruno, que é um sucesso. Sem ele aqui, a gente não faria nada. Então é isso, gente. Um beijo, criativas e criativos. Até o próximo.